Fala galera, beleza? Então vamos lá nós de novo para mais um croquis. Eu vou fazer aqui agora uma pinapinha já montando o croquis dela certinho. Se você quiser, você pode montar também com palitinho e depois fazer essas formas, também dá certo. Agora eu vou fazer um lobisomem atrás dela. Então já vou montando a posição como eu imagino. Já vou deixando mais ou menos a estética do desenho como eu gostaria. Então vou acertando ali. Agora eu vou deixar suavizado e vou começar a fazer os detalhes por cima. Então é mais fácil você fazer os detalhes já com o croquis. Aí tem uma direção de tamanho, perspectiva do desenho, então acaba ficando mais fácil você fazer os detalhes, para você não se perder. Eu acho que o maior problema da criação é às vezes você perder a direção para o lado que você está indo, às vezes não cabe na folha, então é bom fazer o croquis por causa disso. Aí o certo seria eu fazer esse esboço de desenho por cima, deixar a opacidade ou usar a mesa de luz e refazer de novo para ter uma qualidade maior. Mas aqui eu acho que já vou conseguir fazer um acabamento mais interessante. Mas vocês podem ver que segue certinho a ideia do croquis e vai montando a perspectiva do desenho, movimento, expressão, tudo ali. E vai colocando os detalhes, né? Que nem a roupa dela, já coloquei uns rasgados ali, tudo mais. Agora, finalizando o cabelo dela, vou começar o lobisomem. O lobisomem eu sempre gosto de fazer a cara dele meio parecida com a de uma rânia japonesa. Então minhas referências normalmente vêm de outros desenhos, assim, né? Eu sempre consigo adaptar desenhos em outros desenhos. Então por isso que é bom você sempre ter um monte de referência na cabeça, até mesmo de desenhos que não tem nada a ver com a outra. Que nem o pelo dele, já tá me lembrando um macaco, né? Quando eu desenho um macaco old school é desse jeito que eu faço. Então eu tô fazendo os pelos dele como se fosse fazer um macaco. E funciona bem esse tipo de coisa, assim. Basta você interpretar da melhor forma, né? Como você quer que apareça. Que nem ali o braço dele, né? Essas outras regiões tem que ser um pelo diferente. Não pode ser um pelo arriscadinho, senão vai parecer que ele tá molhado. Então tem que ser um pelo mais pontudo e mais fechado. Aí já fica uma coisa mais animal mesmo. A calça dele eu vou fazer a básica mesmo, rasgadinha. O pé dele eu tô usando de referência um pé de cachorro, né? Então é bem comum usar, porque é lobisomem, né? Um homem transformado em cachorro, então o pé de cachorro. Então você vê que assim, eu uso referências de animais e referências de outros desenhos que eu já tenha feito. Aí me perguntaram no YouTube como é que eu faço para definir a sombra. Então, se você parar para pensar aqui que o lobisomem está atrás da mulher, então vai ter que partir dele as sombras, né? As partes mais escuras. Então, vamos deixar bem preta a calça dele, com poucas luzes em volta. Não vai ser necessário fazer muita coisa, porque tá representando que está à noite também. Então, quanto mais preto tiver, melhor. Aí a sombra, eu sempre tento colocar nos cantos. Você acha um movimento de um canto, digamos assim, deixa eu ver ali, vou terminar aqui a calça dele e já explico para vocês. Por causa que a sombra do old school, ele não projeta realmente como se fosse uma sombra do objeto, né? Ele é apenas uma sombra de interpretação. Então ele não tem aquela sombra, digamos assim, o certo era fazer uma sombra como se o braço dela estivesse fazendo sombra na camiseta dele. Então isso daí seria mais por parte do realismo. Não é isso que o Old School quer representar. Ele quer representar a sombra do personagem mesmo. Sombra dele. Não uma sombra projetada. Como se ela estivesse projetando sombra nele. Então você pode ver assim que eu vou fazendo a sombra nos cantos. Ó. Não vou pensando na perspectiva do desenho, né, e fazer uma sombra dela nele. É uma sombra dele mesmo. Então é isso que o Old School ele representa bastante. É a sombra de cada desenho. O rosto dele eu vou fazer bem preto. Depois eu vou jogar um azul em cima pra deixar mais... Eu gosto de fazer meus monstros, né? Os zumbis, vampiros, todo mundo com um tom mais azulado. Eu acho mais interessante. Então vou fazer a sombra dele não tão escura. Vou fazer preto, né? No rosto dele. Mas eu vou limpar ali as luzes nas regiões que já mostrei pra vocês. Que é na testa, bochecha, em cima do nariz, a bolinha da frente do queixo. Então, em cima do bigode aqui, né? Então ali são onde entram as luzes. A transição da sombra, ela vai se formar sozinha a partir do momento que você dá esse efeito com essas luzes. Quer ver? Eu vou fazer agora aqui um efeitinho bem suave no rosto dele de luz. Você vai ver que já vai limpando e já vai dando
Já vai dando a perspectiva de luz automaticamente. Olha lá. Você vai colocando a luz, já vai dando aquele efeito de luz e a sombra já vai ficando por ela mesma. Então não preciso tentar fazer a sombra, né? A sombra, ela se projeta a partir do momento que você conhece os pontos de luzes. Então a testa, bochecha, em cima do nariz, o queixo, fechou. Não precisa de mais nada. Tanto para o masculino como o feminino. Você não precisa colocar muita sombra. Menos sombras é possível. Menos sombra possível no desenho, né? Aqui o cabelo, aquela sombra básica mesmo, vou fazer, que já passei para vocês. Quando a curva estiver maior, acentuada para fora, é onde entra a luz. Se a curva estiver acentuada para dentro, é onde entra a sombra. Então o cabelo não tem problema, ele é bem fácil. Da camiseta eu vou fazer como se fossem as dobras, né? Você pode ver, ó, que a sombra está entrando nos cantos. Então eu estou fazendo as sombras, tentando dar a forma como se a camiseta tivesse dobrada, amassada. Não o braço dela fazendo sombra nele. Então, isso que eu falei, não é uma sombra projetada, que você vai fazer a sombra dela projetar nele. Então, é uma sombra bem dele mesmo, assim. A roupa amassada lá e tudo. É como se ele tivesse deslocado dela. Não se preocupe em relação a acertar ali a sombra dela nele. Então, você vê que só segue a perspectiva, né? Eu estou trazendo a sombra para quem está assistindo da esquerda para a direita. Então, toda a esquerda dele vai estar escura. Já dela, toda a direita vai estar escura. Por quê? Eu vou intercalar a sombra para não se misturar, não se conflitar. Porque quando você faz duas pessoas uma na frente da outra, quando você tatua, as sombras se juntam. Então acaba mesclando ali, não é legal. Então o dela eu joguei para a direita e o dele eu joguei para a esquerda, para intercalar. E agora eu vou fazer o cabelo dela, igual eu expliquei aquela hora. A onda maior é a luz e a onda do cabelo para dentro é a sombra. Então, ó, faz a volta para fora, luz. Volta para dentro, sombra, volta para fora, luz. Então, ela segue esse padrão. Então, o cabelo já... Desde sempre estou passando para vocês essas regras. Eu sei que é difícil, às vezes, acertar o cabelo. É sempre bom estar falando, né? Ainda mais para quem está chegando agora no canal. Então, eu sempre estou mostrando as técnicas e as regras para se desenhar os desenhos tradicionais old school. Esse daqui tá seguindo um pouco mais o americano, né? Ele tem ali uma pegada meio britânica ali, por causa dos movimentos, tudo. Ele é um pouco mais trabalhado, mas ainda tá tradicional. Só a linha que tinha que ser um pouquinho mais grossa, mas eu achei que tinha muito detalhe para fazer uma linha mais grossa. O sapatinho dela básico ali, vou pintar de preto, fazer só umas luzes na ponta. O que eu gosto de fazer no iPad? Eu jogo toda a cor, aí depois eu venho tirando no meio só, porque daí vai sobrar as bordas, e vai sobrar o redondo naturalmente das curvas. Eu gosto de fazer a sombra curva, não gosto de fazer a sombra reta. Então sempre dando curva porque ele dá movimento no corpo, né? Principalmente da mulher ali. Sempre redondinho. E do homem também, independente se é homem ou mulher. Sempre fazer redondo porque o corpo humano ele pede essa curva mais arredondada, essa sombra mais arredondada nos cantos. Você vai ver que fica bem arredondadinho no canto, fica legal. Já no braço dela ali, se você reparar, eu fiz a sombra como se o corpo dela estivesse projetando a sombra. Parece que o braço dela está atrás do corpo. Aí é diferente. Você pode ver que a sombra dela pertence a ela e a sombra dele pertence a ele. Ninguém está projetando sombra em ninguém. Aí ali também no pescoço dela fiz a sombra como se a cabeça dela estivesse fazendo sombra, né? Então ali no pescoço ali pega a sombra da cabeça dela. Então como a sombra eu estou jogando para cá, né? Para a direita, então a luz está na esquerda. Então ela vai ser invertida, né? Onde a luz bate, ela é intensa e onde o outro lado fica mais escuro. Agora, se você reparar nele, eu joguei a luz do lado direito e a sombra do lado esquerdo. Então eu inverti. Daí você vê que não se juntam as sombras dos personagens. O vestido eu vou jogar só as luzes mais básicas mesmo, não vou pôr muita luz. Vou jogar só acentuar os seios e as pernas dela ali, que é uma sombra mais forte. E acho que alguma coisa no ombrinho dela. Deixa eu ver, na perna aqui. Pôr uma luz do outro lado, né? Do lado que tá batendo o lobisomem. Você viu que já inverti a luz nas pernas, né? Joguei a luz agora pro lado direito. É legal ficar intercalando, porque na hora que você tatua, fica tudo bem separado. Não tem aquele problema de você ficar amontoando luz com sombra dos outros personagens, né? Porque no old school ele tem bastante luz, tem bastante sombra. Aí para não ficar muito escuro, é bom intercalar. Tem que tomar cuidado. Mas isso daí você vai aprendendo com o tempo, não se preocupe. Eu vou passando mais vídeos futuramente sobre sombras agora e pinturas e desenhos e tudo. Então você vai acompanhando aí com mais facilidade.
Tô vendo se essa nova forma que eu tô desenvolvendo agora para ensinar vocês a desenhar tá legal. Se for assim, eu vou continuar. Mas se não tiver, eu faço no papel explicando de novo, não tem problema não. Se alguém quiser dar uma opinião, uma sugestão, se tá gostando desse novo método, se não tiver, eu ensino no papel de novo daí. Daí eu volto pro papel. Agora eu vou começar para o azul dele, porque eu já pintei a pele dela, né? Então agora eu vou começar a pintar a pele dele. Então eu vou pôr um azul acinzentado, um azul mais escuro. Vou usar 2 tons. É que nem a pele dela, eu vou usar 2 tons também. Eu vou usar um marrom escuro e um marrom claro. Agora eu vou jogar o marrom claro para poder dar essa continuidade, essa coisa contínua, né? O papel é marrom, é que nem a pele da pessoa, é marrom. Então a gente não é tão branco assim. Então esse tom amareladinho é legal você jogar uma cor mais levinha, saindo do marrom escuro. Pelo menos eu gosto, né, de fazer isso. Aí dá essa coisa contínua, dando esse efeito de movimento na pele. E o dele eu vou usar um cinza azulado escuro e um cinza mais clarinho. Eu sempre recomendo vocês usarem tintas, quando for pintar seus desenhos, e tintas que vocês tenham. Tipo assim, não vai colocar tintas que você não tem. Que vai que você vende o desenho e o cliente quer com aquelas cores. Aí está lascado, aí você vai ter que fabricar ou comprar uma tinta. Então não é legal você disponibilizar desenhos de tintas que você não tem. Agora eu vou jogar o cinza azulado nele. O cinza azulado eu uso da Electric Ink. Ele é um cinza azulado legal. Aí quando eu quero um tom um pouquinho mais escuro, eu ponho um pouco de preto. Eu encho o batoque e coloco 2 gotinhas de preto. Aí eu sei que essa é a medida. Caso eu precisar de algum retoque, alguma coisa ou outra, eu tenho a fórmula. Então agora eu estou jogando um cinza azulado mais escuro na perspectiva dele. Pode ver que agora só estou completando aonde já estava a sombra dele, né? Já estou finalizando com o cinza azulado. E na palma da mão dele eu vou jogar um cinza mais clarinho. Aí o cinza seria um cinza azulado puro, no caso. Então eu vou jogar nas palmas da mão dele, na ponta dos dedos, e uma leve uma sequência no rosto dele. Mas cuidado para não escurecer muito também. Se alguém quiser reproduzir esse desenho, pode reproduzir, não tem problema. Está disponível para você mesmo. Ele é criação minha, mas tá disponível para quem quiser. Aí, ó, pode ver que agora ele deu uma enriquecida no personagem. Então é isso que é legal. Então agora tá quase chegando no final já. Agora eu vou passar os amarelos. Pensei em fazer uma lua aqui, deixa eu ver se vai ficar legal. Não, acho que não. Acho que vou fazer o fundinho de amarelo mesmo. Aí, fica mais interessante. Mas seria legal colocar uma lua, dependendo se o cliente tiver mais espaço, dá pra colocar uma lua. Aqui no papel ficou apertado. Aí tá chegando no final, agora eu vou fazer a roupinha verde. Então, esse verde aqui eu vou usar um verde clarinho. Pode ver que é um verde bem musgo. É como se fosse um verde musgo da Ironworks. Aí o que acontece? Vou mostrar esse verde com um pouquinho de preto. Daí agora eu vou fazer um verde mais escurinho, ó. Ele vai dar um degradêzinho bem leve. Quer ver? Agora eu vou tirar ele aqui, a diferença. Olha que legal. Ele dá mais movimento no desenho. Ele deixa com uma transição melhor. Por isso que eu falei que é o estilo britânico, porque eu usei degradês, né? O britânico que usa bastante degradê. Então ele usa marrom claro, ele usa, digamos, o azul claro e verde escuro e verde claro. Então eu tô usando sempre uma cor e mais uma outra. Só no vermelho que não, no dela que eu deixei esse vermelho puro, porque o vestido assim eu acho legal, esse vermelho fica mais atraente. Então é isso aí, meus amigos e amigas, tá prontinho o desenho, quem quiser copiar fica à vontade, espero que tenham gostado aí das dicas que eu passei, e eu deixei de longe assim para vocês acompanharem melhor a transformação e a construção do desenho, né? Então beleza, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo, sucesso!